Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso segundo tempo dessa aula sobre o Voyage. Sensor de temperatura do ar. Se eu falei sobre o sensor MAP, que mede a pressão no coletor de admissão, para se somar a essa informação e aí sim dizer, calculei a densidade do ar admitido, preciso da informação da temperatura desse ar. Por que a temperatura do ar? Porque a temperatura mexe literalmente com o peso do ar. Tá louco, seu opinião? Como que o peso do ar vai influenciar? Influencia e muito. Pensem bem. O ar, quanto mais quente, é um ar mais leve ou um ar mais pesado? Quanto mais quente, o ar fica mais leve. É só olhar como o pessoal solta balão de festa junina, aquecendo o ar. Como que o urubu voa sem bater as asas praticamente, ou quem voa de asa delta sabe bem disso, O urubu é um cara sem vergonha, num bom sentido, claro, ele bate as asas no menor tempo possível. Então ele não é que é sem vergonha de safado, ele é sem vergonha de inteligente, para ter o menor esforço possível. O que ele faz? Ele aproveita as correntes de ar para ganhar altitude. Ou seja, quando uma corrente de ar está sendo aquecida e sobe pelo próprio contato próximo à Terra e o Sol batendo na Terra, sobe, ele aproveita essa corrente de ar e sobe junto. Ele é o cara, inteligente, barbaridade. Quem salta de asa delta também olha muito onde o urubu está voando. Porque pega as correntes de ar bem parecidas com as que os urubus utilizam. Mas tudo isso é para quê, pessoal? Entender que o ar aquecido é um ar mais leve, menos denso. Então, o sensor de temperatura do ar vai informar isso para o módulo. O módulo calcula, pelo sinal de tensão elétrica do sensor, essa temperatura do ar lá no coletor de admissão. Ou seja, é mais uma informação importante que se soma para, com outras informações, o módulo calcular a densidade do ar admitido. Então, junto a rotação, MAP e o temperatura do ar. Porque quanto mais preciso esse cálculo, está entrando 13 quilos de ar. Tem gasolina no tanque? Injeta 1 quilo de gasolina. Está entrando 9 litros de ar, 9 litros de ar. Injeta 1 litro de álcool, se tiver álcool no tanque. Eu estou falando em litros, em quilos, só para entender o que? São unidades iguais. Ou seja, o que entra de ar calculado tem que ser injetado de combustível calculado. É assim que funciona. Bom, falar então sobre esse cara, temperatura do ar. Ele está junto do sensor MAP, vocês já viram, e seu funcionamento básico consiste no termistor do tipo NTC, tem um coeficiente negativo de temperatura, que conforme tem variação da temperatura do ar dentro do coletor de admissão, teremos uma variação nesse sinal. Então é assim, o sensor do ar tem um aterramento, que é o mesmo do MAP, um aterramento comum, é até o mesmo do sensor MAP, e um positivo 5 volts que o módulo manda. Esses 5 volts passa pelo termistor, pela resistência e vai até o aterramento. Pessoal, como funciona isso? Tem os 5 volts, o aterramento e uma resistência no meio. Se essa resistência estiver bem baixinha, os 5 volts vão ser quase que totalmente aterrados. Ou seja, vai cair para meio volt. Se a resistência estiver muito alta, eu mando 5 volts. Para passar pela resistência é difícil. Vai cair bem pouquinho, para 4,5 volts.
Então, resistência baixa vai chegar perto de 0 volts. Resistência alta vai se manter próximo a 5 volts. Tá? Então, ele é NTC. Ou seja, ele tem um coeficiente aí de alteração do sinal pelo termistor NTC. Coeficiente negativo de temperatura. Então, é assim. Aumenta a temperatura, diminui a resistência. Ou a tensão elétrica. Diminui a temperatura, aumenta a resistência e a tensão elétrica de resposta. Ele é considerado variavelmente, né, inverso. Por quê? Todo resistor, né, ele tem uma normalidade. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Diminui a temperatura, diminui a resistência. Todo componente no carro é assim. Pelo menos quase todo. Mede a resistência de um bico injetor frio. Vai dar lá uns 20 ohms. Funciona o motor agora. Desliga o motor, desconecta o bico e vai lá e mede o bico. Vai dar uns 25, 26 ohms. Frio deu 20, quente deu 25. Ó, aumentou a temperatura, aumentou a resistência. No NTC não, é o contrário. Aumenta a temperatura, diminui a resistência. E o sinal de tensão que ele trabalha, os 5 volts, é a mesma coisa, né? Aumentou a temperatura, diminui a tensão. Eles são proporcionais, tá? Então assim funciona esse sensor que mede o ar. Vejo aqui ele em destaque novamente, tá? E veja, pessoal, que o sensor é justamente, tá, o do ar, justamente essa pecinha que está embaixo desse escudo plástico, essa carenagem plástica. O MAP é só um furinho lá dentro. Esse escudo plástico está ali para proteger o sensor. Porque o ar passa por esse escudo plástico e mexe com a temperatura do sensor. E tem um plástico porque é um sensor muito sensível. Tá? Valores do sensor de temperatura do ar. Diferente de outros sinais de sensores, temos uma alimentação de 5 volts com controle, ou seja, a resposta é a própria alimentação, com a resposta de acordo com o seu maior ou menor aterramento. Então, conforme temos a variação da temperatura, teremos uma variação da resposta. Detalhe, sensor do ar, a variação é lenta, tá? Diferente do sensor da água, que ele vai alterando o tempo todo, até ligar o ventilador. Do ar, é bem mais lenta. Lógico, quando liga o motor frio, tá frio o ar ali. Mas o coletor aquece rapidamente, tá? Então atinge temperatura alta bem rapidamente, tá? Um detalhe bem curioso, tá? Ambos sensores, tanto do ar quanto da água, são lentos. Ou seja, demora para ter alteração. Não é que demora o sinal, a alteração que demora. É que o sensor da água ele é mais progressivo, de motor com 20 graus até motor com 100 graus. O do ar, a variação é bem menor. Bem menor. Tá? Vai começar aí com 20, 25 graus, né, que é a temperatura ambiente. Vai chegar aí rapidamente, e é rápido, tá? Vai chegar aí nos 30 graus, 35 graus, tá? No ar admitido. Então, é bem rapidinho a variação e depois ele estabiliza praticamente, tá? Tem tabelinha? Tem tabelinha. Valores do ACT, do sensor de temperatura do ar. Ó, 0 graus. O módulo manda 5 volts. Temperatura baixa. Como que está a resistência? Alta. O módulo manda 5 volts, só consegue passar 1 volt para o aterramento. Fica 4. 20 graus, 2,5. 50, 0,8. 60, meio volt. Por que 60 graus só dá meio volt no sensor? O módulo manda 5. Temperatura do ar está alta. Resistência baixa. Se o módulo mandou 5 e a resistência está baixa, é fácil de aterrar. Cai para meio volt. Compreenderam isso? Como que ele consegue, no único fio, ser positivo e sinal de resposta
ao mesmo tempo. Esse é o controle de tensão, tá ok? Muito bem. Vamos então agora para um outro sensor. Ah, também é de temperatura? Também é de temperatura. Só que agora é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Veja ele aí, ó, no flange de plástico desse motor. Temos ali, ó, o sensor que é de plástico, encaixado, e temos uma trava fixando ele. Notem que ao lado dele tem um tampão, né? Que ali, nesse caso, não serve para nada, tá? Tem um tampão bem do lado dele. Só 2 fios, engate rápido e uma peça que não é rosqueada. Ela é encaixada, não tem rosca, né? Não um parafuso, um bulbo, uma cebolinha, né? Não, ele simplesmente é encaixado e a trava ali de segurança, tá? Falar sobre ele então, ó. É a forma como a ECU recebe em um sinal de tensão elétrica, que conforme a variação desse sinal, a ECU consegue calcular a temperatura do líquido de arrefecimento, ficando ali bem pertinho da válvula termostática. Então o sensor da água é para quê? É para a ECU receber um sinal na variação de tensão. Conforme a variação desse sinal, a ECU consegue calcular a temperatura, não é do motor, né? A gente fala do motor, é a temperatura do líquido de arrefecimento que ela mede, né? Fica ali bem pertinho da abertura da válvula termostática. Então assim a gente consegue medir certinho o sensor do ar, certinho o sensor da água. Por quê? São componentes diferentes, um mede o ar, o outro o líquido de arrefecimento, mas ambos influenciam o tempo de injeção. Ambos ajustam aí a regulagem do tempo de injeção e até da ignição também. E o sensor da água do motor, pessoal, tem um outro detalhe. O motor frio não se deve disponibilizar toda a potência dele. Ou seja, o ideal é o óleo atingir a temperatura de bom funcionamento, o motor aquecer, os anéis já dilatarem. Isso que é ideal. Portanto, senhores, na fase fria, o motor fica com aceleração limitada. Por quê? Esse sensor da água está informando que a temperatura do motor está baixa, ou seja, tem que aquecer para poder soltar essa aceleração, soltar esse avanço da ignição, tá? E por aí vai, ok? Quais os comandos que, com base nesse sinal do sensor, nós temos? Então aqui, ó, a caixa de fusíveis desse Voyage. O que o módulo comanda? Com base no sinal do sensor. Vamos lá. Ó, a ECU alimenta e recebe essa alteração de acordo com a variação do seu termistor NTC. Pino 1 está ligado ao B74 do módulo, é os 5 volts com controle. Pino 2 ao B54 é o aterramento. Pessoal, o pino 1, o B74, serve para quê? O módulo mandar os 5 volts e controlar essa alimentação, porque ela vai ter queda. Vai ter queda. E aí o módulo calcula e consegue o quê? Justamente ter um controle nessa queda. Tá? O quanto que caiu. Isso é muito importante. Tá? Já o outro pino é o quê? É um aterramento. Observem só. Ó, telinha de vocês. B74 é o positivo, 5 volts, com controle. O 2, B54 é o aterramento. Ah, é? B54 é aterramento do sensor da água. Será que é só? Vamos ver aquela figura inicial, ó. Olha lá o terminal 1, B54. Também é o aterramento do sensor de densidade. MAP mais temperatura do ar. Repararam? O aterramento é o mesmo, né? Ambos só estão compartilhando esse aterramento também aqui, né? Na questão do
sensor de temperatura do ar admitido. É uma outra forma de se controlar esse funcionamento e também, né, esse aterramento do sensor. O quanto que é importante entenderem isso, tá? Bom, o que nós temos aqui na sequência desses comandos, né? Olha aí, ó, o aterramento no B54, tá? Temos alguns testes, algumas medições a serem feitas. Por quê? Vira aí a caixa de fusíveis, agora, ó, né? A resistência do ventilador. Por quê? Porque com base no sinal do sensor de água, a ECU comanda esse cara aí, o eletroventilador. Comanda o painel de instrumentos. É tudo pelo mesmo sensor, pessoal. Não são dois sensores. É um único sensor para tudo isso. Então, existe uma distribuição via rede. Né? Rede CAN, rede de comunicação. Para todos esses componentes. Para o módulo. Para o painel. E o módulo aciona o relé do ventilador. Tá? Falar em teste, vamos lá. Ó. A variação do sinal ECT, temos mais controles efetuados pela ECU, como os controles de velocidades do ventilador, mapeamento da injeção e o próprio painel de instrumentos. Então é assim, o sinal da água que vocês viram não é só para injeção, é para outros sistemas do carro também, que precisem saber se o motor está frio, se o motor está quente. Ou seja, é um sensor só para tudo. Não tem um sensor só para o painel. Não tem um cebolão no radiador só para a ventoinha. Não tem um sensor no motor só para a injeção. Tem um sensor só para tudo. Exatamente isso. Tá? E aqui a tabelinha de testes desse sensor de temperatura. Temperatura em graus Celsius, tensão em volts. Ó. 0 grau, 4 volts. 20 graus, 3,5. 50 graus, 1,8. 100 graus, meio volt. 110, 0,3 volts. Então, é uma forma que nós temos de quê? De poder entender que o NTC aumenta a temperatura, diminui a resistência. Aumenta a temperatura, diminui a tensão elétrica. Tá ok? Aqui em detalhe, a unidade de controle eletrônico do motor, a ECU e seus dois conectores. E vamos a mais uma dica. Os valores de respostas dos dois sensores de temperatura são próximos, mas não são idênticos. Assim, é possível acompanhar a leve variação de valores entre eles com o motor aquecido. É possível, tá? Você comandar aí o controle de acordo com a temperatura. Mas, quando tem problemas, o ideal é recomendar a parada do carro. Não tem jeito. Belezinha? Vamos à perguntinha da nossa aula. Temos muitas falhas no sensor MAP desse carro. O MAP estraga bastante nessa linha do Voyage? Deteriora bastante? Resposta, né? Não, mas é comum ele estar impregnado de óleo que atrapalha o seu funcionamento. Belezinha? Tranquilo? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Viram aí, né? Dica nova, né? De um dos nossos patrocinadores, é legal sempre ter novas dicas, novas informações importantes para vocês, nossos alunos. Vamos lá. Rony Godoy Chaves perguntou: professor, por serem NTC, os maus contatos provocam aumento de consumo de combustível? Então é assim, entenda que a ECU ela só vê dois defeitos nos sensores, ou curto-circuito ou circuito aberto. Tá? O famoso CC, curto-circuito, ou o famoso CA, circuito aberto. Tá? Mau contato tende a aumentar a resistência.
Se aumenta a resistência, diminui, né? O que? É sinal que a temperatura vai estar com valor menor. Se pensar nesse sentido, tende a aumentar o consumo. Porque o motor quente, injetar mais combustível que precisa, tende a aumentar. Mas assim, é muito difícil você ter um mau contato a ponto de alterar a resistência. Tá? E outra, se o mau contato for muito grande, vai gerar um código de falha, porque aí vai ser um CA, vai ser um circuito aberto. Tá? Mas o conceito é esse mesmo. Um mau contato gera uma resistência mais alta. Se é uma resistência mais alta, é porque a temperatura está mais baixa. Se o módulo entende que a temperatura está mais baixa, ele aumenta o tempo de injeção. Então, seu raciocínio está certinho. Tá? Também o Rony perguntou, professor, esse tampão aí ao lado do sensor de água não serve para nada. Posso então utilizá-lo para uma pré-sangria no sistema de arrefecimento? Pode. Tá? Embora assim, pessoal, essa linha de motores mais novos, é muito difícil ficar bolha de ar. Só o fato de você encher o radiador de água, já com aditivo, né? Funcionar o motor um pouquinho com a tampa aberta, ele já tende a tirar o ar, tá? Mas pode sim. Você pode tirar o ar do sistema pelo tampão lateral. Vai funcionar, né, de forma bem precisa. Felipe Durini de Paula. Professor, se eu não tiver bomba de vácuo, consigo testar o MAP eu mesmo sugando ar? Não. Se você não tiver a bomba de vácuo, pense da seguinte forma. O vácuo do motor é em torno de 400 mmHg. Então, se você ligar, né, um sensor só numa mangueirinha e ligar em um outro motor para testar, saibam que ali vai ter mais ou menos 400 mmHg. Opa! Já deu para descobrir alguma coisa sem ter a ferramenta. É verdade, né? Então você encosta um outro carro do lado, funcionando, liga uma mangueirinha no MAP, lá no sensor, e com o sensor MAP, né, do carro energizado, ligado no chicote, eu consigo medir essa variação. Tá? Então isso é possível sim, né? Mas vai ter que ter outro carro ao lado. Tá? Magno Bertoldi, pergunta interessante, ó. Professor, então se ficar entrando ar sempre frio no motor, o carro vai ficar mais gastão? Então pense bem. É porque eu falei do intercooler para vocês, né? Então, se ficar entrando sempre ar frio no motor, o motor vai ficar mais gastão? Negativo. O ar frio, as moléculas estão o quê? Mais compactadas. Vai caber mais oxigênio na câmera. Injeta o combustível na quantidade certa. A força dessa combustão vai ser maior. Então é assim. Quanto o ar mais frio, menor vai ser o consumo. Porque eu vou conseguir aumentar a potência do motor. Se eu aumento a potência, eu acelero menos no pedal do acelerador. Compreendeu agora? Então, se eu consigo aumentar a potência, eu piso menos. O motor sobe de giro mais rápido. Então, se eu encho mais a câmara de combustão, o motor fica mais econômico. Podem ver, essa é a função do turbo. Encher mais a câmara de combustão. O motor fica econômico. Anda bem, fica econômico. Intercooler também, né? Ou seja, eu consigo trabalhar em cima dessas possibilidades, trazendo de volta o quê? Mais potência, mais força, piso menos no acelerador. Obviamente, quando eu piso menos, gasta menos combustível. Ok? Então, só para fechar esse assunto para vocês, ó. Temperatura da água é NTC, dá para medir tensão, e com base nesse sinal, o módulo mapeia a injeção, partida frio, ponteiro e ventilador. Sensor de densidade, ele é MAP e temperatura do ar. O que os dois têm em comum? A mesma carcaça e o negativo, mais nada. Só isso. Então os dois pegam a ar ou temperatura ou a depressão do coletor
e via tensão elétrica o módulo calcula esses valores. Então é chamado esse sensor MAP, mais temperatura do ar, de sensor de densidade. Tá? Essa é a finalidade dele. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, chegamos aqui ao final de mais uma aula técnica. Obrigado por fazer parte do MEC. Semana que vem teremos Voyage 1.0 Flex, sensor parte 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com o líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!